Evangelho de João, no capítulo 21, e o verso 1. Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 21, versículo 1. Glória a Jesus. Ele é bom. Diz assim, queridos: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. E disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e já não podia tirá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram-no de barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Amém. Se puder, feche seus olhinhos, como sempre fazemos. Pai, obrigado, tua palavra é tão linda, tua presença é tão maravilhosa. Permita aprender um pouco a tua palavra esta noite. Enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito esteja a nos ensinar, que ela seja doce aos nossos paladares esta noite, e que seja conforme queres dentro de nossa alma. Assim eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta cena tão linda, tão maravilhosa que se destaca nesse texto, ela não só é maravilhosa pelo momento milagroso, mas é maravilhosa por aquilo que Jesus tratou com os discípulos. E eu, enquanto meditava nesse texto essa tarde, 2 palavras entrou no meu coração e cresceram diante dos meus olhos, e elas estão exatamente no primeiro versículo do capítulo 21, do que é a palavra depois disto. Essas 2 palavrinhas, elas cresceram, saltaram, borbulharam dentro de mim. Então comecei a pensar, e o Espírito Santo a ministrar aquilo que ele gostaria que pudesse aprender, e eu quero compartilhar convosco o que aprendi. Perceba, depois do quê? A ideia de João é expor a todos nós que depois de tudo o que acontecera, depois de Israel estar em uma penumbra espiritual terrível, em uma escravidão religiosa sem igual, em uma ditadura de fé sem igual,
E vem João Batista pregando a palavra de renovação e de arrependimento, e muitos ouvem, e após ele vem Jesus trazendo uma palavra de oportunidade, e muitos acatam essa palavra, e anda Jesus pelos caminhos, pelos valados, pelos campos, anunciando as boas novas do Evangelho, fazendo com que as pessoas compreendessem a nova linguagem do reino, o entendimento do que as letras do Antigo Testamento queria dizer, mas esses não conseguiam compreender. É depois disso que esse cenário de esperança é construído nas palavras de Jesus. É depois disso de eles verem milagres e mais milagres sendo operados, não somente pela vida de Jesus, e de fato, verdade, o próprio João diz que Jesus fez tantos milagres que, se fosse escrever em livros, não havia livro suficiente que pudesse abrigar todos os milagres de Jesus. É um fato, ao menos nessa visão do que ele diz, é impossível contabilizar aquilo que Jesus fez, até porque ele curava de milhares e milhares. Perceba que eles estavam acostumados ao longo de 3 anos e meio vislumbrar coisas gloriosas, e suas vidas eram, portanto, uma conjectura de vidas vitoriosas dia e noite. Mesmo nos momentos de mais dificuldades, quando lhes faltava pão e peixe, eles sabiam e tinham a certeza plena de que estavam sendo cuidados por Jesus, e o pão lhes era multiplicado e o peixe de igual forma. Portanto, não havia dificuldades para andar com Jesus e nem tampouco andar com os discípulos. Eles tinham essa plena certeza, essa fé absoluta de que tudo daria certo. Eram, pois, 3 anos e meio de grandes e grandes vitórias. Talvez se pudesse perguntar aos discípulos, durante esse período de 3 anos e meio, como tem sido a sua vida até aqui, ele diria: olha, de 3 anos e meio para cá tudo mudou. De 3 anos e pouco para cá tudo ficou diferente. Até então era só frustração, até então nada dava certo, até então era pescaria que não dava peixe, era tempestades no mar, era tantas coisas difíceis, mas desde que encontrei Jesus tudo ficou diferente. Entretanto, até mesmo dentro das impossibilidades e das situações difíceis que eles enfrentaram, como que 2 tempestades, a população de fome argumentando contra eles o que podia ser feito, mesmo tendo essas crises todas, eles tinham a esperança plena e a certeza de que isso não ficaria assim, afinal de contas eles estavam com Jesus. E de todas essas crises que eles tiveram, foi Jesus quem acalmou. Tanto a primeira tempestade, Jesus acordou e acalmou. A segunda tempestade, ele vem andando sobre as águas e acalmou. A primeira multiplicação de pães, as pessoas estavam com fome, vem Jesus, multiplica os pães, resolveu o problema. A segunda multiplicação dos pães, as pessoas também igualmente estavam com fome, vem Jesus, resolve o problema. Era um problema de imposto, vem Jesus e resolve o problema de imposto. Era a sogra de Pedro doente, vem Jesus, resolve o problema da sogra de Pedro. Em todos os lugares onde eles vão, Jesus está sempre sendo e trazendo soluções dos problemas deles. Então, por mais que tivesse problemas ao longo da caminhada de Jesus, podia dizer: temos problemas, mas afinal de contas nós temos quem os resolve. Então, podia dizer o tempo todo que fomos vitoriosos ao longo desses 3 anos e meio, e não haveria qualquer reclamação ou qualquer dúvida de que de fato fizeram uma boa escolha quando saíram de dentro daqueles barcos e caminharam após Jesus, seguindo os seus conselhos. Logo, se fosse entrevistar esses discípulos, com certeza eles dariam-nos essas respostas. Depois de tudo isso, nós podemos dizer que foi maravilhoso. Mas depois disso também, eles poderiam dizer: só não foi tão legal quando foi terminando o ministério de Jesus, então tudo começou a escurecer. Aquele sol radiante que brilhava durante o dia, de repente começou a entardecer, e a noite veio e não mais voltou o sol. Eles poderiam dizer isso acerca dos dias finais de Jesus, quando precisamente na noite de quinta-feira, onde Jesus é preso e levado para ser supliciado por todos aqueles que o acusavam. Desde aquele dia, então, a vida dos discípulos poderia dizer: bom, até aquele momento era uma vida de vitória, mas depois disso, depois da prisão dele naquele monte do Getsêmani, depois daquele momento em que foram traídos, depois daquele momento em que os soldados o levaram, depois daquele momento eu o traí Jesus, eu neguei Jesus, eu fugi de estar com Jesus, eles poderiam dizer tais e tais coisas. Depois de tudo isso, os deixaram. Depois de tudo isso, se frustraram. Depois de verem tantas vitórias, eles agora encaram um momento de constantes derrotas e não conseguem superar, mesmo tendo Jesus dito que isso iria acontecer e que eles deveriam ficar firmes de que aquela derrota era temporária. Mesmo Jesus dizendo: eles vão me matar, vão me crucificar, vão me judiar, mas depois disso, eu vou ressuscitar, eu vou estar convosco. Mesmo sabendo que depois aconteceria coisas já prenunciadas por Jesus, ainda assim, eles perderam a esperança e perderam a fé. Significa, portanto, que ao longo de 3 anos e meio de semeadura, de cenário pronto, no coração dos discípulos pelo próprio Messias, eles deram conta de destruir todo aquele cenário de vitória e de conquistas que tiveram ao longo da caminhada. E simplesmente pode-se dizer que depois disso, fracassaram. Sim, é um fato.
Mesmo depois da ressurreição, conforme diz João, depois de quê? Depois da ressurreição, eles tiveram encontros com Jesus e puderam se maravilhar de forma gloriosa daquilo que Jesus era e do que Jesus havia feito. Depois de Jesus ter se apresentado 8 dias depois de sua ressurreição, estando eles na Galileia, e Jesus se apresentou ao meio, pois a Bíblia diz, no capítulo 20, que estavam, portanto, eles fechados dentro do mesmo ambiente, com as portas encerradas, e Jesus se apresenta no meio deles, sem que entrasse pela porta, e simplesmente lhes diz: Pai seja convosco. Sim, depois de tudo isso, depois de Jesus pedir a Tomé para colocar o dedo na sua ferida aberta, tanto no seu lábio quanto nas suas mãos, depois de tudo isso, de confrontar a incredulidade e reafirmar a fé desses caras, depois de tudo isso, depois de afirmar que voltaria a estar com eles naquele período, que os ensinaria, e que tudo aquilo que ele havia profetizado e dito antes da sua crucificação estava, pois, agora acontecendo, depois de eles acreditarem que de fato e verdade Jesus ressuscitou e aquilo não era uma miragem, depois de entenderem e confirmarem que aquela palavra que ele havia dito no dia, durante o dia, na quinta-feira, que antecedia a sua crucificação, onde ele reuniu os discípulos para uma ceia e diz: eu vou ser crucificado, as pessoas irão me prender daqui a pouco, mas fiquem tranquilos, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Depois de tudo isso, é justamente depois de tudo isso que João afirma a sua história. Depois de momentos de grandes conquistas, mas depois de um declínio terrível. Isso é dramático, porque você percebe a vida dos discípulos desde que eles encontram com Jesus em uma crescente, em um gráfico sempre crescente. E do momento da se aproximação da crucificação de Jesus, o mesmo gráfico que é crescente, eles começam a ser decrescente. E tudo aquilo que estava no azul, imediatamente passa a ficar no vermelho, até esse momento aqui. É por isso que João diz, depois do azul e depois do vermelho. Depois de estarmos no saldo positivo, estamos agora no saldo completamente negativo. Depois dessas crises de alta e dessa crise terrível de baixa, nós chegamos aqui em um momento que podemos dizer, não foi bem isso que a gente esperava. Não era bem assim que a gente queria. Não era o final que a gente aguardava. Depois do quê? Depois de imaginar que o final seria de completa e muitíssima vitória sem qualquer falha ou fracasso. Entretanto, eles querem nos transmitir que depois de tudo isso podemos afirmar que a vida é exatamente assim, de altos e baixos, e que nós devemos estar com a mesma fé quando estamos no alto, mas essa mesma fé deve estar pujante quando estamos embaixo. A mesma fé que nos carrega, que nos impulsiona, que nos anima quando está tudo no azul, enquanto o gráfico está sempre subindo, é a mesma fé que deve nos levantar, nos animar, nos fortalecer quando o gráfico continua caindo perante as crises e as derrotas que temos na vida. Eles querem ensinar de forma gradual e também bem pedagógica, de que a vida de qualquer cristão que se propõe a seguir Jesus não é propriamente um mar de rosas e que está sujeito a altos e baixos o tempo todo, e que se essa é a vida que ele propõe, devemos segui-la na confiança de que ainda que estejamos passando por tempestades atrozes, mas mesmo que as portas estão fechadas, ele há de se apresentar no meio delas e dizer: tenha paz, eu estou convosco. A ideia que se passa depois disso é que não há grandes portas fechadas que Jesus não possa estar dentro delas para nos ajudar. Perceba que depois disso, eles tomam decisões diferentes. Depois de Jesus prepará-los, depois de Jesus construí-los, depois de Jesus motivá-los, depois de Jesus instruí-los como eles devem andar, depois de dar a eles o GPS de suas vidas, o mapa de seu ministério, depois de mostrar a eles o descortinar de um futuro brilhante na fé em Deus, e ter a certeza absoluta de que eles estavam guardados, afinal de contas, Jesus era o único que tinha fé e certeza absoluta de que esses caras estavam guardados. É por isso que você percebe, nós estamos no capítulo 21, no capítulo 17, Jesus orando, e ele diz: Pai, eu lhes dei a tua palavra, então eu lhe peço, guarde-os no mundo, não os tire do mundo, mas os guarde no mundo. Como quem dizia: eu sei em quem eu investi, eu sei em quem depositei minha confiança, eu sei em quem eu acreditei. E Jesus diz mais ainda. Ele disse: eu não oro somente por estes que estão aqui no Getsêmani, eu oro também por aqueles que um dia
irão crer em mim. Ele estava se referindo a mim e a você no nosso dia de hoje, sabendo ele que tem plataformas baixas, tanto quanto tem plataformas altas, com quem quer dizer o tempo todo: Paizinho, cuida deles, porque eles estão no mundo mal, mas eu quero que eles vençam. Essa é a ideia de Jesus. E ele deixa isso exposto, e os discípulos têm isso como convicção dentro dos seus corações. Só que depois dessa convicção totalmente formada, eles passam a olhar as turbulências, e 3 anos e meio de construções milagrosas, 3 anos e meio de projeções extraordinariamente proféticas, 3 anos e meio de sonhos, onde eles se imaginam grandes pregadores, 3 anos e meio de perspectivas revolucionárias em toda a terra. Depois de todas essas perspectivas, eles agora começam a olhar para aquilo que está acontecendo no momento. As perseguições, as acusações, as probabilidades de serem mortos, as prisões, as chibatadas, as lágrimas, as agruras, a desistência das pessoas, a incredulidade dos outros. Então, de maneira tão rápida, eles se movem de 3 anos e meio de uma plataforma de fé vitoriosa para uma plataforma de sucessivos fracassos e pensamentos negativos, incredulidades latentes e uma falsa perspectiva de derrota constante. Ao mesmo tempo que 3 anos e meio eram os caras, depois disso, o que eles têm agora é o mesmo que nós temos: um declínio daquilo que então éramos. Justamente porque passamos a olhar as crises de hoje e esquecemos dos milagres de ontem. Olhamos as tempestades de hoje e esquecemos que ontem tinham a pior, e que o mesmo Senhor foi quem acalmou o vento e disse: acalma-te, mar. E hoje olhamos as tempestades e dizemos: será que Ele vai fazer isso de novo? Esquecemos tão rápido, nos movemos tão rápido daquilo em que Ele construiu em nós. Talvez muitos de nós tenham anos de fé, experiências na caminhada, milagres e mais milagres no currículo, testemunhos e confissões das mais valorosas dos dias em que andou com o Senhor e o Senhor andou contigo. E não obstante termos tudo isso guardado em nosso coração, nos pegamos em algum momento agarrados às perspectivas do momento, às crises que são relatadas no momento, às dores que se avizinham, às perspectivas de derrotas que nos profetizam todos os dias as pessoas que conosco estão. E a gente prefere se apegar a isso, ao invés de se apegar àquilo que foi gerado em nós, em uma plataforma de fé. Então eu queria que você chacoalhasse o coração de quem está do teu lado e diga: depois disso, não deixa a sua fé desvanecer. Melhora, por favor, essa fala. Você falou tão baixinho, até parece que é domingo à noite, dia de frio. Diga para quem está pertinho de você bem forte, diga: depois disso, você tem motivo de sobra para não deixar a tua fé desvanecer. Ele já te provou isso ontem. Ele já te provou isso anteontem. Ele já colocou no teu currículo grandes coisas, como quem diz: olha o que eu já fiz, olha o que eu já fiz, olha o que eu já fiz por você, olha o que eu já fiz por você, olha o que eu fiz na sua família, olha o que eu fiz na sua casa, olha o que eu fiz no teu negócio, olha quem você era lá atrás, olha como você andava, olha onde você morava, olha como você bebia, olha como você vivia, e olha o que eu te fiz agora. Então olha para trás e começa a olhar para frente, justamente baseado à frente, mediante a plataforma construída atrás. É por isso que vem Deus e diz a Moisés: Moisés, diga para Josué, para os pais e as gerações vindouras transferirem aos seus filhos tudo aquilo que eu fiz. Não deixe de contar para eles quem sou eu e o que eu fiz por Israel. Porque aquilo que ele fez é uma plataforma de confiança construída em nosso ser. Depois de tudo isso, eles esqueceram de olhar essa plataforma e olharam simplesmente para aquilo que estava acontecendo em torno deles nesses 10 dias que se passaram. É dramática essa cena, porque esse esquecimento os levou, em primeiro momento, a uma decisão radical de Pedro no versículo 3. É Pedro que disse:
vou pescar. Ele não chamou ninguém, ele simplesmente disse, vou pescar. A ideia partiu de Pedro, vou pescar. Era o cara que mais se apresentava cheio de fé. Foi o cara que disse para Jesus, eu estou pronto para morrer por ti. Em Mateus 26, 33, eu estou pronto para me entregar por ti. E Jesus disse, o galo vai cantar, e antes que o galo cante, hoje mesmo tu nega-me 3 vezes. O mesmo cara que teve a ousadia de andar sobre aquele mesmo mar. O mesmo cara que teve a ousadia de pescar um peixe e tirar uma moeda de dentro da boca daquele peixe que foi fisgado. O mesmo cara. Ele agora tem a iniciativa prática de um líder, bem verdade. Mas um líder que esqueceu de olhar por tudo aquilo que ele andou. Talvez o mar da Galileia pudesse ser a lembrança mais vívida. Eu fico imaginando. Eu cresci, tive um certo tempo de vida dentro de uma cidadezinha chamada Porto Rico, no interior do Paraná. Muito linda, por sinal, hoje, né? Que antes era uma vilazinha qualquer. Mas hoje é uma cidade muito bonita. E naquele tempo, barrigudinho, sambudo, como dizia, essa barriga e perna fina, era isso tudo que tinha. E as fotozinhas de lá mostram exatamente isso. Era barrigudinho, aqueles vermezinhos andando para lá e para cá, e tal, aquelas coisas bonitas que só Deus na causa. Era uma cidadezinha feia, mas eu cresci nesse lugar. E ali, as poucas lembranças que tenho de infância, tenho nas margens daquele rio. Marcaram muitas coisas na minha vida. E me recordo, quando vou lá, ainda me recordo dos tempos de enchentes, dos tempos que a gente brincava enquanto criança ali nas margens. São quase tão nítidas quanto hoje. Então eu fico a pensar como seria esses caras estando no mesmo mar, no mesmo lugar onde o Pedro diz, eu andei sobre isso aqui. Eu pisei sobre essas águas aqui e elas não me afundaram. Era para ele estar todos os dias se lembrando de quem ele era em Deus. E quem Deus fez, o que Deus fez com ele. Ao passo de estar longe de Jesus, mas poder ter dito, puxa vida, ele me deu o privilégio de andar sobre as águas como ele andou. Ele poderia olhar para esse mar da Galileia e dizer, não posso desvanecer a minha fé. Afinal de contas, de todos esses 11 que estão aqui, ou 10 que sobraram, eu fui o único que andei sobre essas águas. Mas é ele que tem a iniciativa. Vou voltar à velha prática. Vou pescar. Vou voltar aos meus padrões antigos. Vou pescar. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, gente, eu pensei que ia dar certo, não deu. Eu achei que tudo isso ia ser diferente, não foi. Eu achei que a promessa, a proposta de Jesus iria nos tornar pregadores globais, não tornou. Eu achei que ele seria rei em Israel, não foi. Ele foi morto. Tudo bem, ressuscitou, mas foi embora. Então quer saber? Pelo menos ele não me tirou as habilidades de pescador. Vou voltar a pescar. Chacoalha o ombro friorento de quem está pertinho de você e diga para essa pessoa querida, olhar para trás no fracasso, nunca. Olhar para trás na experiência da fé, sim. Olhar para trás no fracasso, nunca. A gente sempre olha para trás naquilo que não deu certo. E esquecemos que a gente pode olhar para trás naquilo que foi vitorioso. É por isso que Jeremias é quem diz, trarei à memória apenas as coisas que me dão esperança. Ele não era trouxa para dizer, não vou ficar lembrando de coisas que me faz sentir para baixo. E olha que o Jeremias era o cara mais melancólico que você encontra na Bíblia Sagrada. Se o cara mais melancólico pensa isso, ele está dizendo, eu não posso dar mole para mim mesmo. E o Pedro volta à sua mente aquilo que antes ele era, fracassado. E ele mesmo diz, vou pescar.
Interessante, que é uma atitude de liderança, ele tem no seu jeito de ser, que os outros olham para ele e dizem, eu vou também. Se o Pedro dissesse, vamos crer, os outros diriam, vou crer também. Se o Pedro dissesse, vamos confiar em Deus, os outros diriam, vamos confiar também. Não é que os outros eram Maria mais que as outras. É que o Pedro teve experiências de fé maiores do que os outros. Então os outros também baseavam a sua fé naquilo que o Pedro baseava. E é natural que isso ocorra. É por isso que um pai dentro de uma casa, ele tem que ser o esteio da fé. Se ele fracassar na fé, toda a sua família vai após ele no fracasso da fé. É por isso que um líder de uma igreja, de uma célula, de uma comunidade, ele não pode fracassar na sua fé. Ele pode estar com tudo dando errado, mas ele tem que continuar crendo que o Deus que fez dar certo ontem é o Deus que vai triunfar no errado hoje. A gente vive isso dia após dia. Perceba que Pedro simplesmente toma uma decisão, um desvio de rota. Ele decide alterar o roteiro do seu GPS. Ele simplesmente decide pescar. Não era o que Jesus queria para eles. Não era essa a ideia de Jesus. Jesus mostrou para eles um lado completamente diferente. Mostrou para eles um futuro de graça, de sucesso, de pregação, de anúncio. Jesus havia dito, olha, quando eu morrer, vocês anunciem o evangelho. Testemunhem daquilo que eu sou, daquilo que fiz. Creiam nisso. Mas eles não conseguiram mais olhar aquilo que Jesus disse de bom e se apegaram apenas àquilo que as pessoas disseram de ruim. Eles passaram a pensar nas perseguições que iriam ter, nas lutas que iriam ter. E ter perseguição, tendo Jesus ao lado, é uma coisa. Agora ter perseguição, sabendo que Jesus está apenas no espiritual, é outra coisa. É por isso que Jesus os treinou nas duas coisas, irmãos. Jesus treinou os discípulos nas lutas, estando ele junto no barco, e treinou os discípulos estando ele ausente do barco, para que eles pudessem compreender que estando Jesus visível é uma coisa, e estando Jesus invisível é a mesma coisa. E isso precisa ser importante para nós. Nós queremos uma fé tão pujante, tão viva, em que podemos agarrar a roupa de Jesus e dizer, não te largo enquanto não me abençoares. Mas mesmo que ele seja invisível, ele quer que a gente entenda que podemos agarrá-lo pela fé e dizer, não te largarei. E ele diz, não, está errado, é eu que não vou te largar. A gente não tem força para segurá-lo, mas ele tem força para nos segurar. Eu tive um pastor Neridama, que já dorme no Senhor, ele dizia que aquele hino, segura nas mãos de Deus, está um pouco equivocado. Porque em algum momento a gente pode soltar das mãos dele, nossa força é fraca. Mas é melhor que Deus segure nas nossas mãos, porque aquilo que Deus segura, ninguém tira das mãos dele. É por isso que Jesus disse, aquilo que está na minha mão, ninguém tem o poder de tirar das minhas mãos, nem o diabo, nem ninguém. Pedro disse, eu vou pescar. Eu escolho uma outra direção, eu escolho outra coisa. Sabe? É por isso que existem muitas coisas na nossa vida que não dão certo, porque tomamos direções erradas. Marcamos um novo roteiro no nosso GPS pessoal, esquecemos de consultar o divino, esquecemos de colocar na mesa dele, Senhor, é por aqui que eu devo ir. As nossas decisões pessoais, as nossas escolhas erradas nos levam a cada vez buracos mais fundos. Deveríamos o tempo todo entender que se chamamos Jesus de Senhor, então Ele é o nosso dono. Se Ele é o nosso dono, não podemos ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, sem que Ele saiba onde a gente vai. Sem que Ele diga, você deve ir por aqui, porque em algum momento eu posso ir numa estrada perigosa. E Ele sabe qual é a estrada, Ele vai te dizer, não vai por essa rota. Deveríamos consultá-lo. Deveríamos estar no lugar com Ele todos os dias. Deveríamos tirar tempo com Ele para que Ele nos dirigisse todos os dias. Quantas vezes eu dei cabeçada nessa minha vida e ainda hoje luto para não tomar decisões erradas, porque sou um cara ansioso. Penso rápido demais e quero tomar decisões rápidas. A minha maior luta é comigo mesmo, para tentar dizer, calma, tira o pé do acelerador, escuta Deus. E todas as vezes que eu tomo decisões apressadamente naquilo que eu quero fazer, meu irmão, é batata. Eu me lasco. E levo um monte de gente para se lascar comigo. É pior. Então minha luta constante é tentar ficar pela manhã dizendo, Deus, e agora? O que eu devo fazer? Onde eu devo agir? Estar com Ele é para obter direção.
Acho interessante. A Bíblia diz nas palavras de Lucas, que quando Jesus chegou no Getsêmani, lá no capítulo 22 de Lucas, diz que Jesus, deixando os 12, foi para um lugar à parte para orar, como de costume. Lucas diz, ele tinha o hábito constante de se separar de todo mundo para obter direção, para obter força, para obter graça, para o seu GPS estar conectado com a direção divina. Sabe, essa tecnologia que nós temos de GPS hoje é muito interessante. Porque se tem um trem ruim que leva a gente para lugares ruins, é o tal de GPS. É ou não é verdade? Meu irmão, você pensa que está no caminho certo, de repente você está numa estrada de chão. Que bicho mais maluco. Nessa viagem que fizemos agora, eu e Lucas e pastor Danilo, o GPS levou nós por cada estrada. Eu digo, mas não é possível, eu nunca passei por esse lugar. Mas o GPS está dizendo, vire à esquerda, vire à esquerda. E você entra, meu irmão, quando chega cada loca, cada buraco, está de chão. Não, bicho maluco, vou desligar essa pega. Porque ele não entende a estrada. Ele acha que está certo, mas ele está errado. Deus está dizendo, vai por aqui, ó. Não segue o teu GPS. E a gente está dizendo, eu acho que o melhor é por aqui, Senhor. Se eu não conheço a estrada. Senhor, eu já passei por aqui, eu tenho experiência. Já tenho quase 40 e poucos anos, Senhor. Eu sei por onde passei. Fica de boa em cima. Eu estou cuidando aqui embaixo. Aí Deus diz, vai pescar. Vai pescar para ver quantos peixes você vai pegar, seu mané. E passa a noite inteira pescando sem pegar coisa alguma. Porque quando sai fora da direção de Deus, tudo que você pega é frustração. Quando saímos fora da direção dele, tudo que vem na nossa rede é engano, lixo, enrosco e frustração. Perde anzol. Que engancha nas tralhas lá embaixo. Tudo que a gente tem é isso, bota velha, lata velha, pau velho. Então chacoalha a pessoa que está pertinho de você, para ela animar pelo amor de Jesus, e diga assim, irmão, todas as vezes que você optar por caminhar longe da direção do divino, tudo que você colhe é frustração e desengano. Ouça Deus, irmão. Pare para ouvi-lo. Pare, não tome uma decisão sem antes consultá-lo. Não faça um plano sem antes dizer, Senhor, isso aqui é a tua vontade. Esse é o teu negócio, esse é o teu plano, Senhor. Mas às vezes a gente até vai em Deus e pergunta alguma coisa para Ele na perspectiva de que Ele concorde com aquilo que a gente está dizendo. Aí quando Ele não concorda, a gente faz de conta que não ouviu. É ou não é verdade? E a gente quebra a cara. Só para saber, quantos aqui já quebraram a cara por tomar decisão sem consultar Deus? Levante a mãozinha. Eu poderia levantar as duas mãos, os pés, deitar aqui e ficar abanando aqui tantas vezes. E sabe o que é pior? Parece que a gente demora a aprender. A gente já quebrou a cara tantas vezes. E a gente esquece no outro dia. Vamos atentar para isso. As decisões erradas sempre nos trarão espinhos e abrolhos. As nossas escolhas determinam nossas colheitas. É a semente que você escolhe que determina o tipo de fruto que nós teremos. Isso é muito sério. E esse cara aqui escolhe pescar. E os demais escolhem ir com ele. Mas o texto diz assim, verso 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram do barco, saíram e entraram no barco, vírgula, mas naquela noite, nada apanharam. Diga para quem está pertinho de você, diga todas as vezes, que a direção, que o leme é seu, sempre vai ter um mas.
Pastor, eu tentei, olha, era a melhor opção, pastor, se precisava ver, era o negócio da China, ia melhorar a minha vida para sempre. Eu tentei, mas... Pastor, era a mulher da minha vida, pastor do céu, pensa que avião, mas caiu. Pastor, pensa no garanhão, homem, olha, veio do céu, é um Gabriel, precisa ver. Mas quando tirou a máscara, sempre tem um mais. Quando nós tomamos o leme, sempre vai ter um mais. Qualquer um de nós aqui pode colocar um mais na história de nossa vida. Comecei a semana pujante acreditando, mas porque o mais vem, nós precisamos ter a sabedoria. Ontem eu disse pela tarde na Academia Inspire com os jovens que comigo estão estudando, e eu queria que você dissesse a mesma frase que eu disse a eles. Diga para quem está pertinho de você, diga exatamente assim: diga, a coisa mais sábia que alguém pode fazer a outro alguém é uma pergunta. Essa é a coisa mais sábia que um homem e uma mulher pode fazer a qualquer outra pessoa. Alguém pode dizer, não é o silêncio não te ensina. Uma pergunta. Quando você não sabe, pergunte. Quando você tem dúvida, pergunte. Quando você está parado, pergunte. Quando está com alguém, pergunte. Ele está simplesmente disposto a responder as nossas perguntas. A maioria, ou melhor, todas as coisas importantes na vida começa com a pergunta. A vida de Adão mudou com uma pergunta. A vida de Caim mudou com uma pergunta. A vida de Noé mudou com uma pergunta. A vida de Moisés com uma pergunta. Qualquer um de nós, as perguntas mudaram nossas vidas. Você está com essa pessoa que está do teu lado porque você fez uma pergunta. Primeiro quer namorar comigo, depois quer casar comigo. E assim vai, irmão. Quer ter filho comigo? Se lascou. Assim vai. Tudo começa com uma pergunta. Então, quando tem dúvidas de qualquer coisa, faça perguntas. E quer saber, queridos? As perguntas vêm, as respostas às perguntas suas vêm de formas variadas. Eu olho para esse texto e percebo que o texto diz assim, ó: mas naquela noite nada apanharam. Aí o versículo 4 diz: cedo de manhã Jesus se apresentou na praia. É interessante que a Bíblia diz que cedo de manhã, isto é, era bem cedo, pela madrugada. Jesus se apresentou na praia, eles estavam lá frustrados a noite inteira. O fato de Jesus chegar pela manhã, ou cedo de manhã, o fato de a Bíblia dizer cedo pela manhã, ou ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia, não é que Jesus chegou atrasado, não é que ele chegou tarde, não é que o problema era grande demais e os discípulos precisavam passar por eles, e Jesus de propósito chegou tarde. Ele estava o tempo todo lá, os discípulos é que não conseguiram vê-lo. Assim como conosco acontece, ele está o tempo todo do lado, mas a gente não consegue vê-lo. Porque a nossa atenção está nos nossos fracassos. Os nossos olhos estão pautados não nas nossas âncoras, mas nos nossos fracassos. Eles estavam tão preocupados com as redes vazias, que não, em momento algum, pensaram em olhar a praia ou pensar, será que onde Jesus está? O maior desafio de nossa vida não é vencer os fracassos, mas é encontrar onde Deus está em meio aos nossos fracassos. Não raras vezes ficamos tão perturbados porque imaginamos que estamos só no meio dessa peleja. Deus, onde é que tu está? E perguntas são feitas, e a resposta vem por meio
para essas perguntas, a resposta vem por meio de tantas coisas que a gente não presta atenção. É melhor a comunicação. E diga para quem está ao seu lado: a resposta de Deus, as suas e as minhas perguntas, geralmente vêm por meio das pessoas que estão à sua volta. A gente quer que as respostas de Jesus venham sempre por meio de Jesus. Que Ele nos fale em alto e bom som aos nossos ouvidos, ou que escreva num painel luminoso diante de nós, ou que levante um profeta no meio da igreja e diga: ei, meu servo, eis que te digo de mim mesmo. A gente sempre espera nesse aspecto. Mas não se esqueça, a maioria das respostas de Jesus vai vir sempre por meio das pessoas que convivem com você. E é justamente aqui que mora o problema, porque estas pessoas nós não conseguimos acreditar que Deus usa elas para nos direcionar. Maridos têm dificuldade de acreditar que Deus usa suas esposas para os direcionar. Esposas têm dificuldade de acreditar que Deus usa seus maridos para lhes direcionar. Filhos têm dificuldade de acreditar que os pais estão lhes dando a direção de Deus. Então tropeçamos. E os nossos olhos estão sempre no fracasso, porque não paramos para ver de onde Jesus vai falar. O que mais devíamos fazer quando estamos em crises ou os nossos GPS desconectados é abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para saber de onde vem a direção de Deus. Nesse caso veio da praia, mas em outros casos pode vir das águas, pode vir das pessoas que estão ao seu lado, pode vir de pessoas que você nem conhece. Não poucas vezes Deus tem que usar mulas e jumentas na nossa vida para nos direcionar, de tão medonhos e teimosos que somos. Ainda hoje Ele usa mulas e jumentas. Não se preocupe, pode deixar o bebê glorificar. É o jeito que ele está glorificando a Deus. Não poucas vezes é preciso uma mula parar na nossa frente e abrir a boca santa. E a gente diz: uau, esse cara nem é crente. E Deus usou um cara que não é crente. Às vezes Ele usa um policial. Às vezes Ele usa a sogra e usa irmão. E usa, viu? Muito. Então, eu gostei do teu sorriso. Então sorria para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: procure saber de onde vem a direção de Deus, mas não escolha. Não queira que Deus fale apenas do seu jeito. Queira que Deus fale do jeito dele, irmão. O jeito dele é melhor. O jeito dele vai nos direcionar de maneira melhor. Perceba que depois que os discípulos estão frustrados, afinal de contas, não pegaram nada. O verso 5 diz assim: então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Note que as suas frustrações eram tamanhas, que Jesus estava na praia e eles não conseguiram reconhecê-lo. Justamente porque eles buscavam respostas em lugares errados. Eles buscavam soluções em redes erradas, em ambientes errados, em pessoas erradas. E Jesus não é reconhecido por eles até que fala. E ele grita, e a Bíblia diz que estavam aqui a uma distância aproximadamente de 140 metros a 160 da praia, da terra ali, do solo firme. E Jesus grita para eles: tendes alguma coisa de comer?
Interessante. Uma pergunta é feita. E a resposta deles é mais sincera possível. Não! Só faltou eles dizer: tu não sabe a pindaíba que a gente está. Estamos aqui a noite inteira com a fome da pega. Tem nada aqui não. Acho interessante por que Jesus faz uma pergunta. Ele não precisava. Sabe por que ele não precisava? Porque a Bíblia diz que ele tinha ali peixe e pão. E ele pergunta: ei, vocês têm alguma coisa que comer? É claro que Jesus quer saciá-los. Mas a primeira ideia de Jesus é arrancar a verdade deles. A primeira ideia de Jesus é que eles abram o coração e mostrem realmente aquilo que tem dentro. O que Jesus está fazendo é colocando eles dentro de um eletrocardiograma para que aquilo possa vasculhar o coração deles. E tudo que eles fazem agora é abrir os seus corações e dizer: escuta, nós vamos te expor a nossa mais profunda necessidade. Nós não temos nada o que comer. E eu acho maravilhoso isso, porque todas as vezes que a gente perde a direção, Jesus nunca vai vir com um consolo. Ele sempre vai vir com uma pergunta. Porque a pergunta denuncia aquilo que a gente quer de fato ser e fazer. Então comunica de novo aí, eu estou terminando já, para você ir embora para casa. Pergunta para quem está pertinho de você. Diga: está disposto a ouvir as perguntas de Jesus? Quando ele te fizer uma pergunta, meu irmão, saiba que ele não quer nada mais do que a verdade. A verdade que Jesus quer que a gente diga talvez não seja a verdade que a gente quer dizer. A verdade que ele espera de nós, ela nos desnuda de tal maneira que talvez era justamente aquilo que a gente queria esconder. E não há sucesso sem verdades. Não há construção sem a transparência da verdade. Não há futuro em Deus sem arrancarmos as nossas máscaras pessoais, se não admitirmos os nossos erros e fracassos. O que Jesus queria que eles dissessem é exatamente: tomamos a direção errada, Senhor. Fizemos a escolha errada. Viemos pescar de maneira errada. Nosso GPS nos guiou até aqui. O que Jesus queria é que eles reconhecessem de que sem aquela voz não adianta seguir. Sem aquela voz que dirige, não adianta lançar a rede. Sem aquela voz que orienta, não adianta ir ao mar. Então Jesus diz: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Eu imagino esses caras. Eles pescaram a noite inteira. Pescadores natos, nasceram ali. Eu não entendo muito de peixe, não sou muito fã dessa parada. Piorou de rede. Mas, pelo que percebi nas pesquisas que fiz, os caras lançavam a rede e iam puxando de imediato, não é assim? A rede não fica lá embaixo esperando que nem espinhéis, né? Eles lançam a rede e aí puxam ela para saber o que tem de peixe. Tirou os peixes dali, lança a rede de novo. Não é assim que funciona? É assim, Nilton? Funciona essa de rede? Aí você está, Rafa? De hora em hora. Aí puxa, tira e joga de novo. E vai tirando o que pegou. Agora imagine numa noite, se é de hora em hora, uma noite dura de pelo menos lá em Israel. A noite essa é 6 da tarde. E se eles partem para o mar às 6 da tarde, era de manhã, talvez eles estão lá pelo menos há 10, 12 horas. Então eles fizeram esse processo pelo menos 10 vezes. Joga a rede, senta lá no barco. A pior coisa do mundo é olhar aquele barco que os caras estavam só de cuecão. Ô barco tribuloso. Coisa mais triste aquele barco, irmão. Talvez seja por isso que Jesus ficou na praia. Coisa mais triste. Imagine, o Pedro teve que vestir roupa para ir na praia. Sai fora, irmão. Conversa fiada.
E o cara lança a rede e lá fica sentado, tomando um tereré. Não, tereré de noite não, um chimarrão. E aguardando os peixes na rede. Puxa, frustração. Vamos tentar de novo agora para esse ladinho aqui. Frustração. Se foram pelo menos 10 vezes, imagine que eles rodaram toda a dimensão em volta do barco. Aí vem Jesus e diz: lança agora do lado direito. Talvez um mais sábio poderia dizer, como se a gente já não tivesse feito isso. Só que eles já tiveram essa experiência antes. Então agora não falam coisa alguma, porque eles já ouviram essa voz antes. Alguém, há 3 anos atrás, chegou a eles e disse: escutem, vamos adiante no barco. O que vamos fazer? E ele disse: lançai a rede em mar alto. E esse alguém, Pedro, que estava agora semi-nu, disse: mas Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. E esse Senhor diz: lançai a rede. E eles lançaram e colheram uma imensidão de peixes. Agora uma segunda vez acontece, ele escuta uma voz semelhante, mas não reconhece, e diz: lançai a rede. E eles então de imediato, diz a Bíblia, que lançaram a rede. Por que não questionaram dessa vez? Porque quando a frustração é tão grande, tão enorme, a primeira voz de comando é apreciada por aquele que escuta. E essa voz que estava aqui não era uma voz comum. Havia um garoto aqui nesse barco, que é chamado aqui de filhos de Zebedeu, cujo nome dele é João. Esse garoto disse a Pedro: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Nenhum dos outros conheceram, mas João, que andava lado a lado com Jesus, disse: eu estou longe dele, mas eu conheço essa voz. Oh, ali, aqui já é outra mensagem, mas eu vou deixar para outro dia, sabe? Então melhora a tua comunicação e diga para essa pessoa querida, para que te vá bem na jornada. Afine os teus ouvidos para identificar a voz de teu Senhor. Como a gente ouve tantas vozes, acho maravilhoso, porque o que Jesus promove nos discípulos agora é uma ideia completamente oposta àquilo que eles fizeram, porque talvez a coisa mais sábia a fazer ao dia amanhecer era recolher a rede, limpá-la e vir para a praia. Afinal de contas, Jesus já estava com a churrasco ali de peixe sendo feito. E ele disse para trazer mais peixe, justamente porque era muita gente para comer. O que Jesus tinha ali era um chamariz, um petisco. Agora perceba que quando Jesus diz: lançai a rede do lado direito, Ele está recuperando completamente o chamado, a estima, aquilo que aquelas pessoas haviam perdido ao longo desses 10 dias, a esperança que eles haviam deixado para trás e a desesperança que invadiu seus corações, estava agora sendo arrancada e sendo colocados neles de novo a mesma perspectiva. Por que Jesus tem que fazer de volta a mesma cena que aconteceu em Marcos 1? Porque o milagre tem que ser o mesmo. Jesus quer fazê-los retornar onde tudo começou, como quem diz: escuta, vocês erraram, vocês caíram, então eu estou levando vocês para começar de novo, de onde vocês pararam. Eu vou levar a sua memória ao passado para vocês saberem quem é vocês e quem sou eu, o quanto eu confio em vocês, para vocês fazerem do meu jeito, que o do meu jeito é melhor. E olha lá onde tudo começou, e começou com um milagre de peixe, e começa outra vez o seu retorno com um milagre de 153 grandes peixes. Oh, o que Jesus está dizendo é: tente do meu jeito. E uma última lição: quando Jesus diz isso aos discípulos, Ele estava trabalhando a estima dos discípulos. Primeiro Ele desnuda o coração dos discípulos quando lhes faz uma pergunta: tendes alguma coisa? Eles têm que dizer a verdade. Não temos nada. E eu gosto do nada, porque é a matéria-prima de Deus. É a melhor coisa quando você não tem nada. E tudo que Deus quer ouvir é nada. Porque se você tiver alguma coisa, Ele não precisa fazer nada. Mas se você não tem nada, Deus diz: é tudo que eu preciso para fazer alguma coisa.
Nós já aprendemos isso quantas vezes. Então fique em pé, por favor. Enquanto você fica em pé, eu percebo Jesus desnudando o coração dos discípulos e perguntando o que eles têm lá. E eles respondem: verdadeiramente não temos e não somos nada. Então Jesus trabalha a autoestima deles quando 153 grandes peixes vêm à rede. Como quem dissesse: vocês não são fracassados. Fracasso seria se eles voltassem à praia e não tivesse nenhum peixe para ofertar para Jesus. Mas perceba que até a oferta que eles dão a Jesus para que seja assado na brasa, foi Jesus que deu a eles, porque eles não tinham coisa alguma. Aqui já dá uma instrução para a oferta. Eles ofereceram um peixe para o almoço. Algumas versões, talvez você tenha essa versão bíblica, vai usar essa expressão quando Jesus diz: vinde e comei. A maioria das Bíblias trazem a expressão: vinde e jantai. Depois você olha na sua casa e você vai ver que os textos originais refutam a ideia de uma refeição de jejum, mas trazem a ideia de uma refeição noturna. Alguns defensores dizem que é por conta de que era alta madrugada. Mas a ideia mais clara não é porque era alta madrugada, pois o sol estava a despontar ao romper da manhã. Significa que as luzes do sol já estão se avizinhando. Ele quer dizer: vinde jantai. É porque Jesus sabia que eles foram para o mar a partir das 6 da tarde, nada tinham que comer, e Jesus estava cuidando deles desde a noite anterior. Então diga para quem está pertinho de você, diga: a noite chega. A solidão chega com ela. Mas você não tem ideia que Jesus está olhando, cuidando e preparando o teu jantar, mesmo que você demore para chegar. Vinde jantar. Mas Senhor, é café da manhã. Mas vocês não jantaram ontem. Eu preparei isso aqui desde ontem para vocês. Ele estava esperando por eles, mas eles não haviam percebido. Quando os peixes vêm à rede, os discípulos sentem que eles não são um fracasso, que o Pai ainda confia peixes nas mãos deles, que o Pai ainda confia que o ministério que eles haviam recebido está de volta nas mãos deles. Eu quero terminar essa noite aqui convidando você a essa reflexão. Decida ouvir o Senhor. Decida sair daqui essa noite e não dar um passo sequer sem ouvir Deus. Decida não atender um cliente sequer sem ouvir Deus. É tudo ou nada. Decida se submeter ao plano divino e esteja certo: se a gente se submeter ao plano divino, até da noite que você nem espera comer, Ele vai te trazer o que você não teve lá atrás. Ele cuida tanto de ti, com tantos detalhes, que ainda que tu queira fazer do jantar um café da manhã, significa que depois desse jantar que você come às 6 da manhã, logo às 7 Ele vai servir a mesa outra vez. Porque Ele cuida dos seus detalhes, é verdade. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Então somente submetamos a Ele em tudo que formos fazer. Não comece o seu dia sem Jesus. Não vá para casa sem Jesus. Não dirija o seu carro sem Jesus. Não tome uma decisão sequer sem Jesus. As propostas do diabo são tentadoras. Não confunda as palavras de Jesus com as propostas tentadoras do diabo. Fique com a palavra de Deus. Até porque a Bíblia é quem diz, nas palavras do próprio Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aleluia. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar para que a sua vida em tudo possa ser próspera.
mas que a tua alma seja próspera, que o teu relacionamento com o divino seja próspero. Eu quero pedir a Deus junto com você que a direção venha e que Deus tire do seu caminho, ou pelo menos mostre para você aqueles que servirão de pedra de tropeço na sua vida, que te trarão abaixo e não te elevarão, em nome de Jesus. Mas eu não posso deixar de oferecer a vocês uma oportunidade singular, a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor, a oportunidade de não mais andar sozinho na direção do seu barco, a oportunidade de entregar-se por completo a Jesus e dizer: Senhor, seja o meu guia, seja o meu Senhor, o meu mestre, o meu timoneiro, o meu rei, seja agora aquele que cuida de mim. Talvez você está cansado de direções erradas, talvez seja alguém que já bateu em muitas portas e que hoje está aqui e sabe que essa palavra falou contigo, que o Espírito Santo trabalhou aí dentro do seu coração, e você sabe que se você continuar andando nessa direção que você está, o abismo infelizmente será o teu fim. Então eu te ofereço agora a oportunidade mais importante da sua vida, a oportunidade de entregar o seu coração nas mãos de Jesus e deixar Ele assentar no volante do seu carro, deixar Ele guiar essa casa que é você mesmo. Se houver alguém aqui esta noite que decide, que toma a decisão de entregar-se nas mãos de Jesus, para que o cuidado de sua vida seja de Jesus, onde você estiver, eu vou pedir que você simplesmente dê um sinal com a sua mão, para que eu possa ver você, e eu possa orar com você, abraçar você. Se houver alguém aqui essa noite que diga: pastor, eu sei que eu preciso de estar na direção de Jesus, eu sei que eu preciso agarrar Jesus, e até aqui eu não tenho feito, ninguém mais sabe senão você mesmo. Talvez você seja essa pessoa que até já andou com Jesus, como os discípulos, o experimentou, mas em algum momento olhou as circunstâncias e voltou a pescar. E hoje o convite é para você. Entregue-se a Jesus outra vez. Entregue o teu coração nas mãos de Jesus outra vez. Eu peço à igreja que feche seus olhinhos. Entregue o seu coração a Jesus. Há alguém aqui esta noite que quer levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero Jesus dentro de mim, não abro mão de Jesus, não vou sair daqui sem direção, não vou sair daqui com a frustração como companheira, mas quero sair daqui com Jesus como meu companheiro. Chega do diabo cirandar a sua vida, chega do diabo te oferecer esses pratos secos de lentilhas mortas. É hora de você comer pão e peixe que Jesus cozinhou para ti. É hora de você saborear o que Jesus tem para ti. É minha última fala. Onde está a quarta pessoa? Lá está o jovem. Ora com ele, pastor Marcos, ora com ele. Oh, aleluia, vocês podem glorificar Jesus. Oh, aleluia, tem a quinta pessoa. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Tem a quinta pessoa, lá está a quinta pessoa que está se entregando a Jesus. Oh, aleluia. Tem a sexta pessoa esta noite. Tem a sexta pessoa para Jesus. Eu ficaria aqui a noite inteira insistindo. Temos a sexta mãozinha a ser levantada. Você veio para isso, você veio para isso. Você veio aqui para isso. Feche seus olhos. Oh, Paizinho querido, o melhor ambiente para estar é onde o Senhor está.
Ainda que seja, Senhor, uma praia, ainda que seja um deserto, ainda que seja um barco furado, ainda que seja, Senhor, um lugar triste, ainda que seja uma cova, mas o melhor lugar para estar é onde o Senhor está. É por isso que eu te louvo aqui essa noite, Paizinho, por essas vidas que reconheceram que sem Jesus é perca de tempo, sem a direção de Jesus é trombar com as crises, sem a direção de Jesus é sempre ter as redes vazias, sem a direção de Jesus é andar errante pelo caminho, mas com Jesus, Paizinho, tudo muda, até as nossas comidas são preparadas, até as nossas coisas tão pequenas, os nossos objetos tão pequenos, os nossos detalhes tão insignificantes, Ele tem cuidado. É por isso que eu lhe peço agora, Paizinho, perdoa os pecados desses 5 filhinhos que entregam o coração a Ti, aos Seus cuidados. Espírito Santo, pega o nome deles, escreve no livro da vida, de modo que nunca mais se apague. Espírito Santo, entra dentro da casa deles, do coração deles, da direção, resguarda a vida deles, trabalha de forma que eles sejam uma bênção, um sucesso em tudo. Assim como eu oro pela Tua igreja, Senhor, que tenhamos a Tua direção, que saiamos daqui essa noite sabendo que não podemos dar um passo à direita ou à esquerda sem que o Senhor nos direcione, que o diabo abre buracos nas estradas que nós escolhemos, mas que o Senhor nos guia por estradas perfeitas, que o Senhor aplana o nosso caminho, para que não tropeçamos em pedra, que o Senhor não nos deixe afogar-se nas águas da vida, e nem queimar-se nos fogos das tribulações. Eu lhe peço agora, meu Rei eterno, guarda-nos do Teu amor, que esta semana seja uma semana maravilhosa de inspiração, de cuidado e de amor, que a Tua igreja receba os Teus milagres, que portas se abram e os céus manifestem o Teu querer no congresso e na bênção que virá. Espírito do Deus vivo, sê com a Tua noiva, sê com o Teu povo que agora se despede no Teu amor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, dê abraço em quem está perto de você, abraça essa pessoa e diga: submeta-se a Jesus. Deus te abençoe. Vai.